Rapidamente, nós temos ainda espaço para a pergunta do Frederico Afonso, economista. Rodrigo Simões conosco. Boa tarde, tudo bem? Rodrigo, após a elevação aí pelo Copom de 0,25%, chegando a 10,75% de juros ao ano, alguns analistas projetam ainda um aumento nessa taxa Selic até o final do ano. Você acredita nisso? Frederico, boa tarde. Bom, realmente alguns analistas, eles projetam mesmo, tá? Mais um aumento e chegando até mesmo a 11,50 no final de 24. Pelo que eu tenho analisado e discutido aqui com alguns colegas, e a gente tem uma discussão, né, na nossa área de economia, a gente pensa o seguinte: a economia, ela é uma ciência social, ela não é uma ciência exata. Tá? Então, assim, apesar de ter números econométricos, tal, não é isso. O que a gente tem que pensar é o seguinte, e que o que eu estou falando aqui, eu acredito que o time lá do Banco Central pensa também, e o Ministério da Fazenda também. O que é? É que, assim, a gente precisa manter a taxa de juros alta, mas também existe um limite. Para quê? Porque senão você retrai muito a economia. Claro que no meio de tudo isso, existe uma taxa de juros que ela não acelera a inflação, tá? Aliás, tem uma taxa de juros que não prejudica tanto o desenvolvimento do país, mas, por outro lado, por muito tempo, mantendo-se alta, acaba sim prejudicando. Então, a gente precisa entender e atacar em outros pontos, tá? Como controle dos gastos. Para quê? Para que essa taxa de juros caia e a gente não perca a janela de oportunidades, mantendo uma taxa de juros dessa alta por muito tempo, entendeu, Frederico? Sem dúvida, o Rodrigo Simões está conosco. Rapidamente, ainda há tempo. A defesa, como o senhor já colocou, né? A ideia, o necessário é a discussão das reformas estruturantes para permitir um crescimento sustentável a longo prazo e aí, claro, reverter mais benefícios à população e a todos. Exato, isso mesmo. Então, assim, precisa desse projeto supranacional, e eu sei que o governo aqui, aliás, só para a gente deixar claro para toda a nossa audiência, né? A gente tem muitas discussões, né? Entre mais liberais, desenvolvimentistas, um acha que é o mercado que tem que tomar conta, outro acha que é o Estado que tem que ser o principal condutor. Eu acho que é um mix dos dois. Os dois têm chances e condições de puxar e a gente desenvolver o país. Só que acontece, o governo ele também está numa situação apertada, tá? De situação fiscal, e o mercado também precisa dessa abertura. É uma questão da gente fazer uma junção, uma união. O governo tem que atrair o mercado para desenvolvimento do país, verificar a questão de juros, de impostos e fazer com que esse IVA que vem por aí não seja exagerado como em outros países que nós vemos. Para quê? Para que a gente consiga desenvolver o nosso país. Agora, para outubro, nós temos aí boas notícias. Eu tenho mensurado aqui, principalmente, a questão da produção de papel ondulado. Também está vindo acima da média dos últimos anos, que reflete que nesse próximo trimestre também teremos mais um período de crescimento, Marcelo. Então, provavelmente, o PIB do Brasil vem acima de 3% esse ano, viu, em 2024. Muito bem, nós conversamos com o Rodrigo Simões, economista, fazendo essa análise justamente, números positivos, mas o que isso significa e a necessidade do país de um crescimento sustentável de longo prazo para benefício para toda a sociedade. Evidentemente, é o que nós esperamos que aconteça daqui para frente e, claro, começa aí pela reforma tributária. A expectativa, então, após as eleições, a avaliação do Senado. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço, Marcelo, agradeço, Frederico, e a toda a nossa audiência da Jovem Pan. É sempre um prazer. Muito bem, comentou as notícias